Pessoal, estou aqui com o meu querido amigo Rodrigo Marinho, parceiro, e a gente está live no YouTube, no meu Instagram e no Instagram do Rodrigo. Que é Rodrigo Simar, e você que está no meu seguidor, estou no Instagram do Hélio Beltrão, que é @Hélio Beltrão, correto? O meu Instagram? Uhum. Não, o meu Instagram é Hélio_Beltrão. Underline não? Underline. Underscore não. Underline, whatever. Pessoal, o momento é assim, talvez tenha as entrevistas mais pesadas que eu já ouvi nesse período bolsonarista, de interferência, de pontos todos, desde ontem, desde hoje de madrugada, na realidade, quando teve a saída do diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo, em que a notícia saiu de madrugada e eu publiquei no meu Instagram ainda de manhã muito cedo, falando que teria sido dado uma exoneração a pedido, Hélio. Eu ia explicar isso, acabei não explicando, que a delicadeza do meio público, do serviço público, você tem o a pedido. Na realidade, quando a pessoa é exonerada de fato, o a pedido é uma gentileza. Tá, mas o que importa é que o presidente Bolsonaro estava pressionando para trocar. A entrevista foi muito séria, assim, uma das características da Polícia Federal, mesmo no governo Dilma, no governo Lula, era de total independência ao poder executivo, exatamente para poder investigar esse próprio poder. Grande parte da saída, né, Hélio, da Dilma se deu baseado em informações da Polícia Federal, a Lava Jato se deu baseado na Polícia Federal, ministros do governo Lula foram presos baseados em investigação da Polícia Federal, ministros do governo Dilma foram presos baseados na investigação da Polícia Federal, várias delações premiadas se deram nesse sentido, então é muito sério o que está acontecendo. Eu estou vendo aqui uma matéria, Rodrigo, do nosso parceiro no Instituto Mises Brasil, que é o Money Report, a Luiz e a Cris Falcão, que fazem um trabalho espetacular, gigantes, e são rapidíssimos, então já colocaram aqui algumas coisas do discurso e comentando. Deixa eu ler algumas frases aqui para o pessoal entender. Ele fez um discurso muito contundente para anunciar a sua demissão, afirmou reiteradas vezes que o presidente insistiu em mudar os superintendentes da Polícia Federal nos estados e destacou que não via razão para essas substituições. Sob a troca no comando, né, do Valeixo, né, Moro indicou que o Bolsonaro queria interferir politicamente na corporação. Aí, nas palavras do Moro, o próprio presidente me falou que queria alguém do contato pessoal que pudesse ligar, colher informações e colher relatórios de inteligência, o Moro falou. E ele continuou: não é papel da Polícia Federal prestar esse serviço. Se alguém entra com este perfil, né, de ficar comunicando o presidente, fico na dúvida se vai conseguir dizer não para os outros temas que o presidente apresentar na Polícia Federal. Isso é muito sério, pessoal, porque isso aqui vai ser usado certamente como motivo para uma CPI e eventualmente impeachment, Rodrigo. Exato, para a CPI tem que ter assinaturas dos deputados, pode ser uma CPI mista, pode ser uma CPI de cada casa, né, da Câmara ou do Senado. Essa CPI sendo aberta, pode ser colocado, obviamente, o presidente na linha de tiro, né? Porque o que foi colocado, mesmo a ABIN, que é a Agência Brasileira de Informações, que é quem faz a inteligência, né? Seria o nosso ciclo de espionagem, mesmo ela não tem a obrigação de passar para o presidente informações de inteligência, a não ser que haja um crime, haja algo disso. Na verdade, aquilo ali não é usado, né? Nunca a lógica do Estado pode ser usado a bel prazer de qualquer presidente. Na verdade, a ideia é que a instituição funcione. Quando a gente fala que as instituições devem funcionar, é exatamente nesse sentido, para que ela seja preservada mesmo pelo chefe do poder, né? Ou seja, dentro da lógica do política, aquilo ali é para controlar o poder do Estado e não para aumentar o poder do Estado, não é para o presidente de plantão, né, o chefe de Estado e governo do Brasil, que são a mesma coisa de plantão, poder usar a Polícia Federal para isso. Já imaginou se a Dilma tivesse feito isso? Isso é bom só para sair um pouco do Bolsonaro, para os bolsonaristas não ficarem chateados com esse ponto. Mas assim, se a Dilma tivesse feito isso com a Polícia Federal, você acharia razoável? Você não criticaria se o Lula tivesse feito isso, se o Temer tivesse feito isso? Então, Rodrigo, muito séria essa uma situação. opção que o Moro teria para sair do governo seria minimizar isso. Ele teve essa opção. Poderia. Não falar muito disso, dizer que estava saindo por motivos pessoais, o tradicional motivos pessoais, né? Que divergiu alguma coisa ou outra, mas não, ele fez questão de mencionar esse ponto específico. Então, certamente o Moro, pelo que ele representa, e a Lava Jato talvez seja até maior do que o movimento em torno do Bolsonaro, vamos discutir isso em seguida, mas voltando só um segundo, pessoal, o Moro acabou de pedir demissão e de forma ruidosa, basicamente dizendo que o Bolsonaro trocou
vários superintendentes regionais da Polícia Federal por motivos políticos e querendo indicar politicamente o novo diretor da Polícia Federal. Tem um question mark aí, uma interrogação. Por que ele quer isso? Todo mundo vai discutir esse troço. Para quem chegou agora, é isso que aconteceu até agora. Agora, não foi a primeira vez, né? Teve o Mandetta também. Não, mas o Mandetta saiu de uma forma muito mais pacífica, né? O Mandetta não saiu atirando, não saiu dando porrada. O Mandetta disse, há um desalinhamento, conversei com o presidente, vou seguir, dou boa sorte ao próximo ministro. Mas eu me pergunto, Hélio, no meio da maior crise da história do Brasil, não tenha dúvida, né? Nós nunca tínhamos parado a economia como paramos, nunca tínhamos feito quarentena como fizemos, nós estamos em regime de guerra, né? As pessoas estão presas em casa. Nós dois fizemos teste já de Covid, estamos aqui controlados, mas sabemos que não estamos com a doença, mas assim, o Brasil todo se preocupa com isso e o mundo todo se preocupa com isso. É uma crise mundial, não é uma crise nacional. Não é como a crise de 2015 causada no Brasil, de expansão monetária, de taxa. Né? Essa crise aqui é uma crise, é um cisne negro violento que a gente está vivendo nesse momento em que o ministro da Saúde é demitido, o diretor-geral da Polícia Federal é demitido, por sinal com índices fantásticos, né? Nunca se baixou tanto criminalidade no Brasil como se baixou no ano passado para cá. Você tem a fritura do Guedes, lá do PAC. Vamos falar sobre isso um segundinho. Porque PAC. isso é outra questão fundamental, pessoal. Porque se o presidente começa a tirar ministros, e no caso do Moro, por querer fazer uma interferência na Polícia Federal, o que acontece com o Guedes? E a questão é que o Guedes já estava um pouco pressionado essa semana em particular, porque ele estava tentando fazer um plano coerente que gerasse sim um grande déficit momentâneo para atender as necessidades do Brasil nesse momento. Mas fosse temporário. Que fosse temporário, pois dentro do contexto, Rodrigo, da lei de calamidade pública. Isso. Então, quando acabasse a calamidade pública, fecharia esse pacote, tudo isso que foi feito dentro do regime de calamidade pública era autocontido e não contaminaria futuro, não contaminaria a gestão das contas públicas que o Guedes e o Mansueto estão muito bem tocando até o momento. Né? Agora, essa semana, uma outra secretaria, um outro ministério desenvolveu um plano Marshall, que nem a Casa Marshall. Civil. É, a Casa Civil. Pior, a presidência da República desenvolveu o plano Marshall. O plano Marshall falsificado, porque o plano Marshall era com dinheiro de capital importado. Aqui é um dinheiro que teria que sair do governo. Que não existe, né? Que não existe. Eu entendi, eles falaram 300... Lembra o que? Geisel? Lembra Dilma? Lembra PAC? Política industrial, né? Essas coisas todas. A imbecilidade que deu errado sempre. E tem um atenuante apenas sobre essa questão do suposto PAC, né, que tem cara de Dilma, assinatura de Dilma, jeitão de Dilma, né? É que eles anunciaram um plano... Pode ser Geisel também. Pode ser Geisel também, só para ficar claro. Pode dizer que é parecido as coisas. Razão. Que ele falou um número de 300, mas quando você vai olhar, é 30 bi de investimento público, só que 17 já estão no orçamento. Aí tem 13, mas o 13 ninguém sabe de onde vai sair, porque precisa do aval do Guedes e da turma lá. Ou seja, foi um flanco... Você falar com o Congresso também, né? Também. Foi um flanco em paralelo que, sem dúvida, atrapalha a atuação do Ministério da Economia, que é quem deveria estar tocando esse tipo de política. Quando eu falo, eu já falei isso várias vezes, quando o governo é desarticulado, é exatamente isso. Não é desarticulado porque troca carro, que também é outra coisa preocupante, né? Se juntaram com o Arthur Lira do PP, né? O Bolsonaro bateu a foto com o Arthur Lira do PP, que é um cara com problemas. Eu não vou aprofundar muito aqui, mas tem uma reportagem ótima na Revista Oeste, que merece ser lido. Essa situação do Ministério da Economia fazer uma coisa e a presidência fazer outra é muito séria. Quando você fala que é desarticulado, é porque os caras batem cabeça. Olha, se o ministério responsável por isso, que é um super ministério, um ministério gigantesco, não controla isso aqui, ele controla o quê? O Ministério da Infraestrutura, que deveria ser o do Tarcísio, também não falou nada sobre isso. Entendeu? A presidência atropelou todos os seus ministérios e foi em cima disso. O que ela também está fazendo aqui no caso do Moro, o que é muito sério. A ideia de ter ministro é ter assessores que você confia para que eles coloquem para fora a informação. Parece, Rodrigo, eu não sei se o próprio Bolsonaro é que articula tudo isso, porque não podemos descartar a possibilidade de que tem um grupinho dentro do governo que resolveu tirar o Mandetta, que resolveu trocar
o secretário o superintendente da Polícia Federal, um grupinho que assessora o presidente. Claro que o responsável último é sempre o presidente por essas ações. Mas sei lá se não tem um grupinho lá ele dentro. Assina, né? Ele que assina, claro. Não adianta vir com que nem o Lula que dizia que não sei de nada. Né? Sei de nada, não sei de nada disso. Mas vamos voltar aqui um segundo. Então você tem uma série de trapalhadas, no mínimo para chamar, é uma grande perda para o Brasil e para o governo, sem dúvida, que o Moro, que é o responsável pela Lava Jato, que é o símbolo da luta contra a corrupção no Brasil, que o Moro tenha decidido sair por interferência política. Isso é gravíssimo para o governo. Pensa o seguinte, eu acho que o ponto central, o Hélio já citou isso, a pergunta que se faz: o Bolsonaro traz a Lava Jato ou a Lava Jato traz o Bolsonaro? Né? Eu acho que o Bolsonaro ele representa em determinado momento a insatisfação de todo o povo brasileiro contra a corrupção. E aí a Lava Jato era esse grande nome, e o grande representante da Lava Jato era o ministro Sérgio Moro, que fez um trabalho sensacional, né? Um grande herói dessa perspectiva por fazer o certo, entendeu? Que eu acho que é uma coisa que tem que ser homenageada, que é uma coisa muito positiva para o Brasil. Eu vou dizer o seguinte, da mesma forma como sempre se falava, né, que o Bolsonaro é símbolo de uma ideia, o Moro é também, talvez mais, e portanto ele não tem esse poder discricionário para determinar o que ele vai fazer com a vida dele, não. Porque o Brasil vai pedir para ele ser candidato à presidência da República, certo? Eu acho que hoje nós temos o primeiro candidato lançado à presidência da República, na realidade. É lançado pelo povo até, não é só ele. Porque ele não manda tanto assim na vida dele, ele é um símbolo de um negócio. Se o brasileiro está preocupado com a corrupção e vê o Moro como um símbolo da corrupção, ele agora representa uma alternativa ao projeto Bolsonaro. E grande, né? Porque na realidade ele vai se contrapor a um projeto com vários problemas que os filhos do Bolsonaro representam. Isso é um fato. Né? Você tem problema com o Flávio Bolsonaro, com o Carlos Bolsonaro. Você tem problemas relacionados a isso que são problemas jurídicos, né, que estão sendo colocados. Eu não vou entrar no mérito se está certo ou está errado, mas que os problemas jurídicos existem, é um fato. Ou a partir de hoje todo mundo vai perguntar, o que o Bolsonaro está querendo esconder nomeando um cara dele para a Polícia Federal? É o negócio lá da rachadinha do Flávio? Ou a esquerda sem dúvida vai falar negócio da Marielle? Né? Será que está escondendo alguma coisa da Marielle? Agora, como ninguém sabe, vai todo mundo falar o que quiser, vai todo mundo falar o que preferir. E essa questão vai dominar os noticiários e vai contaminar a opinião pública e certamente um eventual pedido de impeachment, não é, Rodrigo? Pessoal, e qualquer possibilidade de impeachment para o Brasil, não há comemoração em impeachment, né? Só para ficar claro. Impeachment é uma quebra institucional violenta. Os nossos governantes, só 2 na nova república terminaram os seus mandatos, né? Fernando Henrique Cardoso e o Lula, e mesmo assim o Lula foi preso no ato contínuo ao fim do seu mandato. Então é muito sério tudo isso que está acontecendo, é muito sério as possibilidades disso. A gente temos consequências políticas, como eu falei, que vão dominar um momento que precisa de um suporte para as reformas relacionadas a esse momento. É uma preocupação que a Câmara dos Deputados e o Senado têm tido, de dizer que as medidas têm que ser para esse momento, ou seja, vamos focar as medidas para a pandemia, não vamos deixar que elas vão além da pandemia. Nós vamos ter que começar a ter consequências políticas que vai dominar toda a discussão do Congresso Nacional, não tenha dúvida. Se você for oposição hoje ao governo Bolsonaro, o que você estava fazendo hoje? Ele? Buscando assinatura para a CPI, lançando a CPI agora para investigar essa interferência da Polícia Federal, se tem alguma causa, alguma razão disso. E outro passo, já tem 16 processos de impeachment na gaveta do Rodrigo Maia, para que ele possa dar para frente. Então, assim, é perigosa essa situação e eu acho que hoje o Bolsonaro começa a perder um forte apoio popular. Porque, assim, pelas pesquisas, o Moro era mais popular, até era tão popular quanto o presidente da República. Era o que batia de frente dele em qualquer situação de possibilidades eleitorais. Eu fico me perguntando, Rodrigo, isso de novo, né? Para o pessoal que chegou agora, Moro pediu demissão de forma ruidosa. Ele optou não por fazer uma demissão tradicional, mas explicitar os motivos, né? Os motivos de que, principalmente, que o presidente tem interferido em trocar superintendentes regionais da Polícia Federal e agora em nomear um superintendente dele, trocando o que estava lá por um motivo que nós não sabemos. Então está todo mundo especulando sobre isso. E outra pergunta que eu faço, essa pergunta o Brasil inteiro está fazendo no momento, a outra pergunta é quem é que está dando essas ideias para o Bolsonaro para fazer esse tipo de coisa?
Né? Eu não consigo entender. Estou me referindo à demissão do Mandetta, estou me referindo à saída do Moro, estou me referindo ao PAC, que é esse programa com cara de Geisel, com cara de Dilma, que não nasce no Ministério. Crítica assim avassaladora. O que ele disse? Ele disse que a situação fiscal do Brasil, que já é terrível, nunca permitiria a dinheiro de hoje. A situação normal, se fosse antes da pandemia, não permitiria. Pós-pandemia, permite menos ainda, porque o nosso endividamento vai lá para cima. Né? O Brasil, pessoal, não vai fazer um empréstimo compulsório, que é uma ideia de jerico, mas o Brasil está lançando um tipo de dívida pública aí a rodo. Entendeu? Então você tem uma situação de possibilidade inflacionária do Brasil muito grande, porque não se paga, esse dinheiro não existe. Rodrigo, o que eles querem não existe. Na entrevista do Moro, eu não assisti inteira, mas um trecho, ele disse que nunca tinha havido uma combinação de ele virar ministro do Supremo Tribunal Federal. A pergunta que eu faço a você... O único combinado que ele falou foi relacionado a ter uma pensão caso ele morresse, ou caso sofresse alguma coisa, mas para a esposa dele, se ele teria direito. Se ele morresse, porque ele abriu mão de toda a pensão dele, da magistratura. Mas a minha pergunta a você não havia essa combinação prévia, a mídia, ele disse que noticiou isso, mas nunca houve na palavra dele, essa combinação prévia. Você acha que, dado que agora o Moro está com cara de representar politicamente um desejo, um anseio da população brasileira contra a corrupção e possivelmente ele seja um candidato Moro 2022, dado isso, o presidente pode então tentar nomeá-lo para o Supremo para neutralizá-lo? Isso é uma possibilidade ou eu estou falando besteira? Não depende só do presidente, né? Isso é uma coisa importante. O presidente indica, a primeira indicação é dele, é um processo, Hélio. A primeira indicação é a indicação do presidente, mas ele tem que ser confirmado no Senado. Ele tem que passar por isso. Ele precisa aceitar ele precisa principalmente aceitar o convite. Assim, hoje, pessoal, para mim deixou muito claro que o ministro Moro ele foi pontual no absurdo de qualquer interferência da Polícia Federal, principalmente da possibilidade da Polícia Federal trabalhar para quem está como presidente de plantão. A Polícia Federal tem que ter autonomia para fazer isso, e como eu já disse, ela conseguiu fazer isso mesmo em governo de esquerda. Então, é inadmissível pensar em qualquer interferência da Polícia Federal. E é óbvio que isso vai ser investigado. Mas eu não acho, o passo que ele deu hoje, eu acho que é meio sem volta. Tá? Ele foi para situação de oposição, claro, ao governo. Ele foi para a situação para dizer, eu não admito isso, estou saindo do governo porque não admito esse tipo de situação. Entendeu? O presidente pagou um preço alto por forçar, no pior momento possível. Se tinha um time ruim para acontecer isso aqui que aconteceu agora é esse. Né? Esse momento era para todo mundo estar olhando para um único problema, pandemia. Era para todos nós estarmos preocupados em como vamos voltar, em como vamos salvar vidas, em como a economia vai funcionar. Era essa para ser a preocupação, e todo o nosso foco, meu e do Hélio, inclusive, foi tentar pensar, cobrar o plano, cobrar a necessidade de volta, cobrar o medicamento correto, cobrar que as pessoas estejam vivas, cobrar que a economia, que não há dicotomia entre a economia e saúde. Tudo isso foi o que a gente vem falando nesse mês e pouco que isso tem acontecido. E a última coisa que o Brasil precisava era um plano idiota como aquele que foi colocado, né? O tal do plano, o plano Dilma 3, né? O PAC 3, entendeu? E a demissão do ministro Sérgio Moro, que é o ministro que você querendo ou não querendo, é o ministro da Lava Jato. E um conselho aos bolsonaristas: não passem agora a dizer que o Moro é esquerdista por causa disso, né? Isso é um conselho importante nesse momento. Vocês vão ganhar ainda mais antipatia de todos aqueles que entendem que o ministro é um herói, de que vem trabalhando fortemente contra algo que todos os brasileiros querem, que é o fim da corrupção. Bom, quem ganha com isso, Rodrigo, no final? Porque alguém deve ganhar politicamente. O Moro, talvez, se estivesse representando a ele politicamente, que eu não acredito que seja o caso, porque ele representa essa ideia contra a corrupção. O Moro vira um player, né? Na verdade, o Moro não era um player político, porque ele estava dentro do governo Bolsonaro. Então, tudo aquilo que se imaginava era que esse player político, né, essa possibilidade política, ela fosse para uma vice-presidência do Moro, algo nesse sentido, em 2022. Agora o Moro se contrapôs ao Bolsonaro, explicou, como é raríssimo em política, tá, pessoal? É muito raro em política isso que aconteceu. Ele explicitou ponto a ponto na entrevista dele o porquê da sua demissão, o porquê da saída dele, e se colocou contrário a essa possibilidade. Então o Moro passa a ser
o maior beneficiado, digamos, dessa própria decisão dele. Ele usou um erro, na minha visão, do Bolsonaro, um erro, eu não vou nem dizer que há erros jurídicos ou erros criminais, nada disso. Erro político, né, de se contrapor à figura do ministro Sérgio Moro, ex-ministro Sérgio Moro, e se colocar dessa situação. Tá, antes eu quero que você me diga quem mais pode se beneficiar, então tem um nome em mente, mas depois, em seguida a isso, Rodrigo, eu quero falar sobre o que pode estar pensando agora o Paulo Guedes e os outros ministros liberais no governo, os outros ministros com cabeça liberal no governo. O que podem eles estar pensando? Mas antes da gente responder, quem que ganha agora? Porque tem um possível impeachment. Quem ganhou quando a Dilma perdeu? Quem ganhou quando a Dilma sofreu o impeachment? É só você juntar 2 mais 2. O meu medo é que se o Exército também ganha com isso, né? Esse é o ponto. É o Hamilton Mourão, é o Exército como um todo. Então, assim, é séria a situação. Mas não... Bom, vamos lá. Institucionalmente falando, se o povo decide por um impeachment, que eu acredito que o povo é que decide muito mais do que... teria que ter crime de responsabilidade, teria que ser provado, mas assim, é sério, teria que atingir um outro poder, né? Lembrando que a Polícia Federal está subordinada ao Poder Executivo, mas deveria ter total autonomia, independência e não ser vinculada ao plantonista, né? Lembrando sempre que quem está no governo, pessoal, é plantonista, ele vai passar e ele vai sair. Acho que esse é o ponto, pode olhar também nas lives. Tá, e o Guedes? E o Tarcísio, por exemplo? Tarcísio, Salles, Guedes, os outros ministros que têm uma independência, uma cabeça liberal, eles não devem estar gostando de ver esse negócio. O Guedes deve estar pensando, poxa, o Moro era o meu maior aliado dentro do governo. E eu estou vendo agora flancos vindo para cima de mim. Poxa, o que eu faço aqui? Será que esse é um governo que eu quero participar? Eu acho que o Guedes ele tem uma missão. A primeira intuição dele é não sair do governo, não. Ele tem uma missão, ele não pode, principalmente no momento de crise como essa, agora, ele não abandonaria o barco. Mas, falando num prazo um pouquinho mais dilatado, eu acho que ele começa a refletir se ele não deve pensar uma outra possibilidade, né? Hélio, economicamente, o que é que acontece? Vamos lá, você que é um craque em finanças e tudo. O cara, hoje assim, eu estava conversando contigo mais cedo, e eu falando que a gente estava conversando sobre a EWZ, que é um índice referencial do Brasil fora, que é um índice que a tendência é que essa pandemia caísse e tivesse chance de, quanto mais rápido essa pandemia acabar, mais chance de êxito esse índice teria de voltar, né? Esse ativo teria de voltar a subir. E agora, velho? Isso eu acho que é uma explicação que até falou comigo. Você pode estar com a direção certa, com o pensamento certo, né? Com o ativo certo, mas acontece um hecatombe dessa. E aí? Qual é a consequência para o Brasil economicamente, que já está numa situação muito ruim, né? Só para ficar claro. Nós estamos parados, né? Praticamente eu estou em São Paulo hoje, né? E você chega na situação, você vê uma cidade como São Paulo parada, é um negócio meio triste. Você vê uma cidade adormecida, um gigante. Assim, a impressão que você estava dando de São Paulo, eu vim de Guarulhos aqui para o Itaim Bibi, você vê uma cidade adormecida, né, bicho? É um negócio esquisito. Brasília, como não tem esse movimento como São Paulo tem, a cidade está dormindo e você vê um gigante parado nisso. Imagine as consequências financeiras desse momento. Qual a consequência do dólar agora está 5,71. Lembra que o Guedes falou que se chegasse 5, ele vendia 100 bilhões de dólares de reserva, que seriam 500 milhões de reais. Está na hora. Bom, eu acho ruim vender reserva. O Leandro acha certo, né? Bom, essa é uma longa discussão. Mas vamos voltar aqui ao tema. Deixa eu recapitular um segundo, pessoal, para quem chegou agora. O Moro, como vocês já devem saber, pediu demissão de forma ruidosa, né? Então ele deixou claro que ele estava saindo por conta de interferência política na Polícia Federal, ou seja, levantando dúvidas para o povo inteiro. Não sabemos o que o Bolsonaro está tentando descobrir ou evitar, ou sei lá o que esteja acontecendo na Polícia Federal. Vai todo mundo fazer essa pergunta, no mínimo, né? Vai ter especulação, a esquerda vai voltar com o tema Marielle, com certeza. Será que é Marielle? Todo mundo especula. Então o que é isso que está acontecendo? O Moro não falou, vão perguntar para o Bolsonaro por que você quer nomear, e quem você quer nomear, e o que você quer saber exatamente. E o Moro fez aquela... Por que é tão importante a inteligência, entendeu? Eu só quero citar aquela frase de novo para quem chegou recentemente. O Moro, na entrevista, falou o seguinte, que o Bolsonaro reiteradas vezes insistiu em mudar os superintendentes da Polícia Federal nos estados,
O Moro disse que não via razões para essas substituições, e sobre a troca no comando da Polícia Federal, o Valeixo, o Moro indicou que o Bolsonaro queria interferir na corporação. Aí, nas palavras do Moro, o próprio presidente me falou que queria alguém do contato pessoal que pudesse ligar, colher informações e colher relatórios de inteligência. E continuou: não é papel da Polícia Federal prestar esse serviço. Se entrar alguém com esse perfil, fico na dúvida se vai conseguir dizer não para outros temas que o presidente apresentar. Ele está dizendo que isso é gravíssimo, no fundo. Ou seja, ele saiu de forma ruidosa, ele estava visivelmente alterado, não sei se você concorda comigo, estava suado, muitas vezes... Tenso, né? O momento tem. Imagina você pedir demissão, você expôs a situação privada, né? Você expôs situações em que uma delas era pública, que o Bolsonaro já tinha reclamado publicamente contra o superintendente da Polícia Federal do Rio de Janeiro, já tinha trazido isso tudo. Então, assim, esse ponto já era um problema gigantesco para isso. Eu lembro, só para ficar claro politicamente, antes do Hélio comentar da parte econômica financeira, o governo não tem base, não existe base do governo. O governo não tem partido na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional. O governo não tem base nenhuma. E para deixar claro, o Novo, por exemplo, nunca foi base do governo. O Novo votava no que era bom para o governo e votava no que era contrário aos interesses do pensamento liberal do que o governo apresentava. O governo já propôs a criação de estatal, né? Na verdade, criou um estatal. O Novo foi muito contra a criação de estatal e foi contra outras coisas que ele achava absurda dentro do próprio governo. E já votou favorável a temas como a reforma da Previdência. Isso é da natureza, é do jogo político fazer isso. Mas o governo não tem qualquer base. E a pouca base que tinha, baseado muito no lavajatismo, baseado muito na ideia de combate à corrupção, eu acho que ela vai para o espaço, certo? Depois disso. Porque assim, não era o representante da Lava Jato. O Bolsonaro não era o representante da Lava Jato. O Bolsonaro é um cara que passou 28 anos como parlamentar, certo? Parlamentar do baixo clero. E quando foi para a presidência, ele teve uma vantagem e um mérito, de fato, de trazer grandes ministros para a sua equipe. Isso é um mérito, tem que ser destacado. Mas ele começou a perder. Ele perdeu hoje as duas maiores estrelas do governo, era o Moro na justiça e o Guedes na economia. Hoje ele perdeu, na minha visão, um dos principais bases de sustentáculo dele. E obviamente a população vai dizer: peraí, tem alguma coisa errada. A população não tinha feito isso até agora. Peraí, isso é estranho. Por que o Moro está saindo? Por que o Moro falou o que ele está falando? É o que eu estou fazendo como cidadão do Brasil e trabalhando dentro hoje da Câmara dos Deputados, falo claramente o que é que está acontecendo. Por que isso? Ninguém sabe o que está acontecendo. Eu continuo com dúvidas sobre quem está assessorando, na verdade, quem está lá no pé do ouvido do presidente Bolsonaro para sugerir essas intervenções todas, seja na Polícia Federal. Eu sei que ele pode ter a opinião dele, ele deve ter, ele assina, ele é o responsável. Mas quem é que está lá dando essa ideia de trocar o ministro X, de enfiar um PAC fora do Ministério da Economia, quando esse é um tema do Ministério da Economia? Quem está articulando isso lá de dentro, Rodrigo? Esse é um pseudo-amigo, né? Não é possível, né? Cara, o maior vitorioso com isso, quem articulou para a Dilma cair? Você acha que o Temer articulou para a Dilma cair? Vou pontuar para você. O Bolsonaro não tinha base, chamou o general do Exército. O cara quer. Ninguém chega a general do Exército 4 estrelas à toa, tá, pessoal? Isso é um fato, né? Você tem uma formação muito grande, você tem uma base muito grande. O Mourão é um cara muito estudado, um cara que conhece profundamente o Brasil, não tenho dúvida disso. Não é um doidinho ali que está ali, não. Não é como diria lá no Ceará, não é um Zé Doidinho que está ali, não. O cara general 4 estrelas, o cara normalmente tem uma base, uma formação muito grande. Eu sinceramente, não acho que o ideal para o Brasil era ter o general na sua presidência. Eu me incomodo com isso. Nós já tivemos golpes de Estado baseados no Exército Brasileiro. Tivemos o golpe de 1989, o golpe de 1964. Você está respondendo uma pergunta de um ouvinte nosso que está preocupado. Ele perguntou: rumo à ditadura? Ele está preocupado com isso. Você está não, então... não acho que há ditadura, só para ficar claro. Eu acho que as instituições vão funcionar, né, fortemente. Há uma preocupação popular. Eu acho que se havia algum risco de AI-5 agora, eu acho que ele caiu pelo ralo totalmente. Eu acho que o efeito é o contrário. O efeito de grande parte da população hoje é de extrema decepção. Você entendeu? Que assim, como assim? Dilma não interferiu, Lula não interferiu. Por que o Bolsonaro interfere na Polícia Federal? Eu acho que a gente vai ter um aprofundamento da democracia no sentido de instituições fortes, na minha opinião.
porque justamente a reação. Deixa eu ver se tem mais perguntas, pessoal. Acham que o Guedes pode cair também? A gente está aqui se perguntando como é que o Guedes está olhando essas interferências, não só já a dele, mas nos outros ministérios, né? Então, isso pode ser motivo para impeachment do Bolsonaro. A gente falou aqui que CPI, sem dúvida, vai haver, para perguntar aqui que diabo está acontecendo na Polícia Federal. Não tem dúvida. Impeachment todo mundo vai falar, e já deve estar falando. A gente está falando aqui, mas já deve ter... Você imagina os maiores interessados, que já existem, pessoal, 16 impeachments na gaveta do Rodrigo Maia. Impeachment não fica público, tá, Hélio? Impeachment, como os outros projetos de lei, não tem um projeto, o projeto de lei quando é apresentado pelo deputado, pelo senador, ele vai para o sistema, ele entra no sistema da Câmara, tem um sistema que a gente abre mais fácil lá chamado SILEG, né? Sistema SILEG, que é aberto, você consegue ver tudo quase online, praticamente. Você protocolou, eu vejo online. Demora um pouco mais para vir ao sistema de fora. E o impeachment? Mas é muito pouco. O impeachment fica secreto, é sigiloso. Só quem vai ter o controle disso é o Rodrigo Maia. Lembrando que impeachment começa na Câmara, né? Sempre vai dar início na Câmara. O Eduardo Cunha deu início ao impeachment, é decidido no Senado, mas é decidido numa sessão conjunta do Congresso Nacional, começa na Câmara, depois é encaminhado para o processo de impeachment. Dado isso, central. A gente sabe que já havia aí uma articulação pelo impeachment do presidente. Já, fortemente. Porque a gente sabe. O presidente começou a buscar uma base, que aí é importante falar, eu acabei não falando um pouco mais atrás, porque a gente já estava no começo, o presidente começou a buscar a base do Centrão. O presidente se reuniu essa semana com Arthur Lira, se reuniu essa semana com outros membros do Centrão, Baleia Rossi, do MDB, Arthur Lira do PP, Valdemar Costa Neto do PP, uma galera esquisita, né? Que ele se reuniu essa semana e na mesma semana... Para tentar articular contra essa movimentação. Contra o Maia, que tem vários problemas, para ficar claro. Maia tem vários problemas. Eu não vou, o que foi feito do Maia no dia do orçamento de guerra contra a emenda do Novo para devolver o fundo partidário é um absurdo. O Maia tem vários problemas. Mas para articular e evitar mudar o presidente da Câmara no próximo ano, que era aquela preocupação que aquele rapaz que foi preso também, Roberto Jefferson, que eu nem gosto muito de falar, eu não gosto da luz a bandido, né? Eu tenho problemas em dar luz a bandido. O cara tem um tom da retórica. Hein? Ele é um puto orador, né? E ele conhece, né? Mas eu confesso que eu detesto da luz a bandido. Ele é uma das criaturas do pântano que eu... Não assim, criatura do pântano que eu preferia que ele estivesse no pântano, certo? E o Roberto Jefferson, ele falou da possibilidade uma PEC que traz a possibilidade de reeleição do presidente da Câmara. PEC de 2003. Teria que ir lá buscar uma PEC de 2003. Já fizeram isso várias vezes, tá? Já fizeram pescar PEC, já fizeram isso algumas vezes. Você pesca uma PEC, muda o texto, ajusta e bota para votar. Né? O grande amigo que eu trabalho, né, o chefe de gabinete que a gente trabalha lá na Câmara, ele diz assim, quando o pessoal quer, tudo se dá um jeito. Mas aí deixa eu só voltar aqui ao tema, Rodrigo, um segundo, vamos organizar. Já estava havendo um movimento de impeachment aí, nos bastidores, esse troço aí que o Roberto Jefferson falou, a PEC que vinha de lá. Na minha opinião, esse negócio não tinha chance de prosperar assim. Zero. Zero. Eu também acho que era mais uma dos factoides políticos. Porém, agora com esse fato... Essa PEC de reeleição, zero. Eu acho que continua zero, porque assim, há muitos interesses em o Rodrigo Maia não ser reeleito. Perfeito. Não é por causa do Bolsonaro não, tá, pessoal? Só para ficar claro. Mas eu estou falando de impeachment. Impeachment sim. Agora o tema impeachment que estava contido... Vai crescer muito. O tema vai. Então isso aí é uma preocupação que a gente tem que acompanhar. Eu não acho impeachment uma ruptura institucional. Isso não é uma ruptura, mas é uma mudança grande institucional. É uma ruptura, não deixa de ser. Você lembrando a Dilma Rousseff, o impeachment da Dilma Rousseff, 8 meses o país ficou a refém daquela situação. Se você pensar no impeachment do Collor, quase um ano refém daquela situação. Vamos torcer para não ter isso. Entendeu? Vamos torcer para não ter. O ideal para qualquer local que se preze é que as coisas vão acontecer naturalmente, né? Que você vai cumprir o seu mandato, vai ter a vontade, vai virar. Eu estou na torcida para que isso não aconteça. É muito ruim para o Brasil. Sim. Isso, muito ruim. Porém, o presidente Bolsonaro deu uma motivação para esses caras aí. Gigante. Né? Fazendo esse troço. O Moro jogou no ventilador, meu amigo. A pergunta aqui, quem pode salvar o Bolsonaro agora? O Centrão. Só o Centrão? Só o Centrão salva o Bolsonaro agora. Entendeu? Porque aí existe um bloco de vários partidos políticos, tem mais de 200 deputados nesse bloco, que é comandado pelo Arthur Lira, que é esse deputado do PP, Partido Progressista de Alagoas, entendeu? Que tem o MDB, que é do Baleia Rossi, tem o Aguinaldo Ribeiro, do PP, tem o Wellington Roberto, do PL. Essa turma toda é quem pode salvar o Bolsonaro. Só quem pode salvar o Bolsonaro, na minha visão,
é ele. Mas assim, o que foi feito hoje pelo Moro é muito positivo. Eu acho que é muito positivo para o Brasil colocar à luz problemas. Né? Eu acho que a Lava Jato ela colocou à luz problemas e o Moro, na perspectiva dele, colocou luz nos problemas. Disse, ó, tá aqui, ó, o foco de luz nos problemas do Brasil. E eu acho que quem salva a gente, eu acho que é, de fato, ideias. Sempre. Tirar, é um ponto importante, que falam muito. Ah, mas elegeram um monte de gente ruim. O PSL do Bolsonaro elegeu 55 caras. Você achava bem que o Alexandre Frota ia entrar no parlamento e ia ser um grande deputado? Sério, não, sério. Assim, fora os deputados que foram eleitos, né? Teve gente que foi eleito só pelo ar. Eu não sei se você sabe dessa, só para finalizar isso aqui. Teve gente que escolheu um deputado em um determinado estado, porque o primeiro nome que tinha era esse. E escolheu porque era do presidente. Então, pessoal, pelo amor de Deus, votar em ideias. Bom, vamos ver o que vai acontecer com o Centrão. O Centrão é uma possibilidade do Bolsonaro. Uma pergunta que tem aqui é o seguinte: isso pode trazer a volta da esquerda para a presidência? Eu acho o seguinte, que não tem chance. O Brasil está numa outra vibe. A questão, se o Moro vier a ser candidato, né, eu acho que o povo vai demandar isso, que ele seja candidato, para representar as forças da Lava Jato, contra a corrupção, tudo isso que o brasileiro quer. O Moro vai representar um grupo de ideias que não necessariamente é a dele, pessoal. Né? Possivelmente as ideias. Ele vai ser arrastado. Ele vai ser arrastado pela dominância da população de ideias, que hoje é conservador e liberal. Hoje a dominância de ideias, que tem a dinâmica, que tem a liderança política, deu trabalho, mas é conservador e liberal. Então o Moro, na minha opinião, Rodrigo, ele pode compor várias forças, mas haverá um componente gigante de conservadores e liberais numa eventual candidatura do Moro. O que você acha? Eu acho que ele tem o potencial de reunir esse grupo, inclusive. Eu estou falando os conservadores, não a reaça. Não os neocons, não os reaças. Não os reaças, não o AI-5. Os conservadores e os liberais têm potencial de se reunir em torno do Moro. Eu acho que há essa possibilidade, sim, politicamente. Agora, a decisão do Moro para qual partido ele vai é uma decisão muito pontual, que tem que ser muito bem estudada e com muita calma nisso. Uma pergunta aqui. Repete, desculpa. O Bolsonaro teria sacrificado de propósito o Moro para governar com o Centrão? O Centrão odeia o Moro, né? Odeia o Moro com todas as forças, toda a Lava Jato, tudo aquilo que representa a Lava Jato é um ódio mortal do Centrão. Não duvido. Não duvido. Isso pode estar na conta. Então ele cedeu, ele teria cedido. É difícil afirmar isso, mas sem dúvida esse era o pedido que essa turma faria. Sem dúvida, do outro lado, tira o Moro. Nomeia o cara da Polícia Federal, tira o Moro e toca isso, não duvido. Uma pergunta da Lu Costa aqui, e ela tem toda a razão, vocês nos ensinaram a não acreditar 100% em nenhum político. E o Moro é um político. Será que não estamos idolatrando demais o Moro antes de saber detalhes? Primeiro ponto essencial. A gente está falando da representatividade do Moro. O Moro não é o Moro representa a Lava Jato. Lembrem-se disso. O Moro representa o combate à corrupção. Nessa perspectiva, como o Bolsonaro acabou como candidato à presidência, recebendo essa aura, né, contra o establishment, apesar de estar 28 anos dentro do establishment. Né? Partido PP, o partido que eu estou criticando aqui, que é do Arthur Lira, é o Partido Progressista, que era o partido do Bolsonaro durante muito e muito tempo. Certo? Então, assim, só para deixar claro esse ponto, óbvio que tem que desconfiar de político. Sempre, em qualquer situação, de qualquer jeito, de qualquer forma, qualquer político tem que se desconfiar deles. Sempre. Eu não acredito nessa, só não vou nem discutir essa pergunta, eu já vou dizer logo que eu não acredito. Ele é um forte candidato para 2022 ou se desidrata e cai no esquecimento como Joaquim Barbosa? Eu acho que é completamente diferente. São personalidades muito diferentes. E também o Moro é muito maior em termos de representatividade do que ele faz perante a população. Então acho que não é o Joaquim Barbosa, não. A pergunta aqui é se ele pode voltar à Lava Jato. Cara, para ele voltar à Lava Jato, ele só voltaria como juiz, como desembargador. É porque ele não... A não ser que ele vá fazer concurso de novo a juiz federal até ser nomeado, ele já está fora. O Moro, para ele ser ministro, ele teve que pedir exoneração do cargo dele de juiz. Então ele teria que fazer concurso para voltar para o cargo de juiz. Ele pode voltar ao cargo, pessoal, ele pode voltar ao cargo de desembargador, mas aí teria que ser nomeado
presidente Jair Bolsonaro, ou de ministro do STJ teria que ser nomeado pelo Jair Ele Bolsonaro. vai querer isso? Eu só estou dando exemplos, né? Tá, mas ele vai querer? Não, claro que não. Tá vendo? Claro que não. É menor do que ele hoje. Entendeu? O Moro já foi ministro, é aquela história, o cara já está nesse patamar. Então é menor do que ele hoje. Então, assim, ele teria todas as nomeações para ele estar dentro do judiciário, que não seja a primeira instância, ele dependeria da indicação do presidente Jair Bolsonaro. Outra pergunta. Faz sentido disputar uma eleição este ano? O que a gente tem esse ano? Prefeito? Prefeito e vereador. E vereador. Então, o vereador não vai. Faz algum sentido participar de prefeito? Pouco provável. Eu acho que se ele for para prefeito, ele acaba desidratando uma aura, né? Lembra que a aura importa, né? A aura importa. O Joaquim Barbosa, ele nunca aguentou a pressão, ele não foi para política, né? O Moro já foi. Né? O Joaquim Barbosa, diferente desse caso aqui, o Joaquim Barbosa nunca definiu, vou para a política, vou tomar uma decisão política. O Moro não, o Moro foi ministro, o Moro já conhece a máquina, ele passou 1 ano e 4 meses dentro da máquina. Então ele sabe como ela funciona, ele já teve conhecimento. Em geral se fala que demora 1 ano para conhecer a máquina, pronto, ele conhece. Agora, ele sabe a ideia dele. Ir para prefeito no lugar do Rafael Greca, lá em Curitiba, que é onde ele tem domicílio eleitoral, eu não acho que seja o potencial, é o potencial menor. também acho. Usando pela lógica da esquerda, você acha que tem lógica o Lula ser o prefeito de São Bernardo do Campo? Não faz sentido. Entendeu? Então, assim, seria eleito. O Moro seria eleito com a mão nas costas. Entendeu? E assim... Na tua opinião, agora é completamente especulativo, você acha que o Guedes sai? Eu acho que... Eu se fosse o Guedes, estava pensando, caramba, o meu principal aliado na justiça saiu. Eu sou outro grande nome do outro lado. Eu sou o que... Pessoal, toda a força que vocês entendem da Lava Jato, quem entende um pouquinho de economia, dá todo esse valor que a turma da Lava Jato ao Guedes, tá? Só para vocês entenderem. Se vocês acham que o dólar hoje deu 5,70 com o Moro saindo, imagine se o Guedes saísse. Pois é. Entendeu? Porque ele hoje é o fiador do governo. Ele foi fiador na campanha e hoje, com a saída do Moro, então ele voltou a ser talvez mais importante que na pré-inauguração do governo. O Guedes, sem dúvida, hoje é o ministro de longe, o mais importante e mais forte do governo. Mas eu começo a achar que o Bolsonaro se incomoda em quem brilha mais do que ele. Eu começo a achar esse ponto, entendeu? Mas o Guedes não busca brilhar, né? O Guedes está a fim de resolver o problema, né? Ele sabe que tem uma missão. Ele sabe que tem uma missão, ele já resolveu a questão financeira dele, não está preocupado com isso, ele só quer que o negócio dê certo, ele quer que o país que ele mora dê certo. Porque o Guedes, pessoal, podia estar em qualquer lugar do mundo hoje, vivendo tranquilamente os investimentos dele, não poderia ir? Poderia. Tranquilamente. Por que o Moro saiu atirando? Só para a gente aqui já caminhando para o fim da nossa live. Por que ele saiu atirando? O que você acha? Eu acho que, primeiro, ele tem essa personalidade de deixar tudo claro. Né? Então, ele quer deixar claro, né, o que aconteceu. Isso é uma coisa. Mas isso não é desculpa suficiente, porque é um pouco praxe na política você sair... Mandetta, né? Só para ficar claro, Mandetta foi leve, suave. Na história de século do Brasil, as pessoas que se desentendem com o seu chefe preferem não sair brigando. É uma coisa... Porta aberta, vai voltar. Porta aberta, né? Ser mais produtivo nesse sentido. Nessa prudente, né? Prudente, né? Educado, ou mostrar uma gratidão pelo convite anterior, não importa qual seja a desculpa, mas normalmente você sai sem fazer essa saída ruidosa como o Moro fez. Então, ele tem uma personalidade mais transparente, talvez que quisesse falar, mas eu acho também que ele quis firmar um ponto. Firmar o ponto de, olha, sou candidato. Não. Eu acho que o primeiro ponto dele é dizer o seguinte, olha, pessoal, eu vim aqui por ser um símbolo da Lava Jato, certo? Eu vim prestar contas. Eu acho que tem o quê do prestar contas? Não, calma, deixa eu tentar concluir. Se eu sou o símbolo da Lava Jato contra a corrupção, ou seja, para institucionalizar o devido processo legal, para pegar os corruptos, pegar o crime organizado, isso que ele veio obter, e de repente há uma interferência nisso, ele vai falar, não, isso aí está cortando um pedaço da minha carne. Eu preciso mostrar que isso não é o caminho para o Brasil, não é o caminho da Lava Jato. Então, ele fez questão de dizer porque isso
é a reputação dele em jogo, mais do que tudo. E para ele é importante a reputação dele, o nome dele. Porque parecia que ele estava saindo por um desentendimento somente porque ele não concordava que o presidente virasse o diretor-geral. Ele precisava deixar isso claro. E aí começou hoje na exoneração, eu publiquei pela manhã muito cedo a exoneração e alguém disse, mas está a pedido. Está a pedido, não foi o presidente que demitiu. Começou a ter esse discurso. E ele foi claro aí, para finalizar aqui, ele foi claro em dizer que houve uma ligação ao diretor da Polícia Federal, Maurício Valeixo, e foi dito para ele, vou te colocar pedido, tá? Tudo bem? Você tem o que fazer. Eu tenho o que fazer, porque é do jogo, pessoal. Eu não cheguei a explicar isso, porque eu não ia perder muito tempo com isso. A turma está tão inflada hoje em dia que eu quis dar só a notícia. Para quem me acompanha, é uma notícia importante para vocês saberem. E aí a consequência para isso, se o Bolsonaro sair é bom para o momento? Não. Então o presidente sair é sempre ruim, pessoal, para entender. É uma quebra institucional. Você para um país, você trava as decisões. Na época da Dilma sair, todo mundo ficou esperando o que ia acontecer em termos de investimento. Não foi? Ficou muito dinheiro retido de investimento, todo mundo esperando qual era o próximo passo. E a situação atual de desespero, porque a situação atual é de desespero, pessoal. O Brasil não tem caixa para aguentar a crise que ele está aguentando hoje, não. Dos nossos empresários, a grande maioria está quebrando. Então você tem uma situação de desespero nesse momento. E infelizmente não saiu o nome do novo ministro. A situação foi de assim, eu acho que o Moro, gota d'água de hoje, e já vinha sendo fritado no ano passado, foi fritado fortemente na época do diretor da Polícia Federal do Rio de Janeiro, quando quiseram tirar o superintendente, e a situação é tensa. Assim, eu saio desse vídeo preocupado e finalizo aí com consequência econômica. Fala aí que eu estou falando aqui. É impossível saber, obviamente a bolsa já está caindo, o dólar já está subindo, ninguém sabe direito o que pode vir a acontecer com o Guedes, com o plano econômico, com a estabilidade das contas públicas, então isso aí eu não tenho bola de cristal. Mas, sem dúvida... Essa é a resposta básica da escola austríaca. A notícia de hoje é muito negativa, porque gera uma incerteza sobre se o plano econômico, o pilar econômico de responsabilidade fiscal do governo vai continuar. Então isso é o que eu olharia. Se você quer saber o que vai acontecer com o mercado, a parte econômica em geral, você tem que olhar se está arriscada a trajetória de responsabilidade fiscal do Brasil, que teve um impacto negativo por conta do coronavírus, mas dentro de uma situação de pandemia que a lei de calamidade pública fez um entorno disso, e isso não contamina futuro. Se por acaso isso muda, se vem esse PAC aí, que foi anunciado, vai contaminar. PAC contamina, se mudar essa regra contamina, se tiver um plano Marshall, sei lá o que, diferente do PAC, contamina. Então é isso que se tem que olhar, e a situação não está parecendo boa, porque eu sei lá quem está assessorando o presidente está querendo ir nessa direção, porque isso nasceu na presidência da República, como você falou. Então, pessoal, vamos voltar aqui em breve com outra live, né, Rodrigo, para, sei lá, em alguns dias, para falar um pouco mais sobre isso. É preocupante, eu não estou nem um pouco feliz, eu estou bem preocupado, na realidade. Dentro do Congresso, semana que vem vai ser um caos essa situação, não tenham dúvida. A esquerda e a oposição vai vir com gosto de gás. Há um forte apoio dentro do Novo à Lava Jato e à ideia de combate à corrupção, combate a privilégios, também preocupa. Tudo isso é uma preocupação que todos nós brasileiros temos que ter agora. É hora de vigiar todos os desmandos. Nós temos um momento agora de dispensa de licitação em todo o Brasil. Muita gente pode se aproveitar, estou dizendo que está se aproveitando não, mas pode se aproveitar disso. É hora de nós todos estarmos vigilantes e não admitirmos como desculpinha, como vários estão usando, que eu já ouvi isso, dizendo, é o momento da pandemia, deixa gastar. Amigo, tem uma consequência para a sua vida futura, a dos seus filhos, a dos seus netos. Nós temos um potencial. Deixa gastar está ocorrendo dentro de um contexto de calamidade pública. Nos estados está bem que não pode contaminar o futuro. Então está sendo deixa gastar, está se fazendo o necessário. É porque nos estados tem acontecido, eu coloquei inclusive ontem no meu Instagram, uma determinada empresa no meio da pandemia recebeu 53 milhões em dispensa de licitação por ser um OCIP, 53 milhões de reais para fazer consultoria agrícola nesse momento. Então assim, eu coloquei, tem várias situações estranhas. O governo do Ceará está gastando mais que São Paulo. Okay. Tema para outra live. Pessoal,
Obrigado pela audiência e a gente volta logo que tiver informações relevantes para vocês, tá bom? Obrigadão, pessoal. Até a próxima. Para quem não segue o Hélio, siga o Hélio, @Hélio_Beltrão. Para quem não me segue, @Rodrigo S. Mar. Obrigado, pessoal.